uma letra muda todo o contexto. Essa é a reflexão que a campanha vem trazer para combater os obstáculos que se colocam no exercício da autonomia política das mulheres nos diferentes espaços de poder. São muitos os constrangimentos, as desqualificações, depreciações, uso de estereótipos, piadas, além das desigualdades de oportunidades. Nesse sentido, a Câmara, por meio da liderança da minoria, da primeira Secretaria e da Secretaria da Mulher, se junta aos esforços de enfrentamento coletivo do problema, ao promover esta campanha em respeito à participação das mulheres na política. Para marcar este momento, encontram-se conosco a senhora primeira secretária da Câmara dos Deputados, deputada Soraya Santos, a senhora coordenadora-geral da Secretaria da Mulher, deputada professora Dorinha Seabra Rezende, a senhora líder da minoria da Câmara dos Deputados, deputada Jandira Fegali, o senhor secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais da Câmara dos Deputados, Orlando Silva. Também presente a senhora deputada Perpétua Almeida. Temos aqui também conosco a senhora Procuradora Federal dos Direitos do Cidadão, Débora Duprá, a senhora vice-presidente da Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos, Rivana Ricarte, a senhora gerente de projetos de liderança e participação política da ONU Mulheres, Fernanda Papa, a senhora representante do Observatório de Candidaturas Femininas, Valéria Paes Landim, a senhora representante da ONG Me Farei Ouvir, Letícia Medeiros. Senhoras e senhores, informamos ainda que este evento pode ser acompanhado ao vivo por meio do link de transmissão ao vivo disponível em nossas redes. Também registro a presença da senhora deputada Maria do Rosário. Nesse momento, convido então a deputada Jandira Fegali para abrir o evento. Boa tarde, deputada Soraya aqui representando a Câmara dos Deputados, em nome do deputado também, presidente da Câmara, Rodrigo Maia, deputada Dorinha, nossa coordenadora, secretária da Mulher da Câmara dos Deputados, minhas colegas Maria do Rosário e Perpétua Almeida, todas as entidades aqui representadas, as 3 instituições, ONU Mulheres, Procuradoria e Defensoria. Quero aqui também cumprimentar todas as representantes de entidades, movimentos sociais, entidades feministas, representantes aqui também da AGU, MST, a Ana, tantas entidades importantes, representativas do movimento feminista. Em primeiro lugar, em nome da liderança da minoria, pela primeira vez ocupada por uma mulher, nunca aconteceu a deputada Soraya na Câmara, só em 2016 por mim e agora novamente por mim. Eu não poderia passar o ano nessa liderança sem deixar aqui um legado importante para as mulheres brasileiras. Primeira coisa que eu gostaria de realçar é que essa campanha sobre a violência política de gênero é uma campanha da Câmara dos Deputados, é uma campanha institucional, não é uma campanha de um partido, de uma frente, de um grupo de parlamentares, mas é uma campanha da Câmara, construída junto com a primeira secretaria, que também pela primeira vez é ocupada por uma mulher, e junto com a Secretaria da Mulher. Então é uma campanha que vai ser transmitida pela Câmara dos Deputados e que vai permanecer. Ela vai ser lançada hoje, mas vai permanecer nas redes de comunicação da Câmara dos Deputados. O deputado Orlando Silva, que é o secretário de mídias sociais, resumidamente falando, da casa, imediatamente e com toda a sensibilidade, acorreu a esse pleito das nossas representações, e ele
trouxe a sua assessoria para esse trabalho. E é importante dizer que o objetivo nosso é que essa campanha esteja não só para dentro do Brasil, mas para fora do Brasil, que ela alcance todas as redes sociais das assembleias legislativas, das câmaras de vereadores, mas que ela também alcance as redes sociais de todas as entidades brasileiras, de todas as páginas parceiras, e que a gente possa fazer permanecer essa campanha em todos os lugares durante todo o tempo. Não vamos esquecer que a violência política de gênero alcança todas as mulheres que buscam protagonizar o espaço político na sociedade brasileira. Mas vai alcançar, no ano que vem, que é um ano eleitoral, muitas mulheres que pretendem alcançar um espaço de cargo eletivo. A deputada Soraya e a deputada Dorinha têm levantado muito essa preocupação de como não intimidar e não colocar na defensiva as mulheres que querem se colocar nesse espaço político do parlamento, seja o parlamento municipal, seja depois os parlamentos estaduais ou essa casa aqui, que é o parlamento brasileiro. E nós sabemos que há dois momentos. Um momento é que ela busca protagonizar o seu espaço na política, seja no movimento social, no movimento sindical, nos movimentos comunitários ou nas candidaturas. Ela sofre quando é candidata, e nós sabemos disso, todas nós que já passamos por esse momento. E se é eleita e se consolida o seu espaço, sofre mais. Quando ela ocupa o espaço, a violência muitas vezes aumenta, que vai do assassinato, como foi o caso de Marielle, à violência cotidiana que nós sofremos, dentro do espaço real onde nós vivemos, né? Como nas redes sociais, também nas redes virtuais. Isso não é só no Brasil, isso é no mundo, na América Latina em particular, e aqui Fernanda Papa vai expressar para nós da ONU Mulheres como isso está acontecendo no mundo. Ela vai ter aqui a palavra para dizer isso para nós, e nós precisamos reagir a isto. A gente reage com a nossa atitude, porque a nossa atitude nesses espaços é muito importante. E eu falei isso ontem no debate que teve aqui na casa, nos 16 dias de ativismo, porque nós não podemos, com a nossa atitude, reproduzir a submissão, reproduzir esse machismo estrutural. Nós temos que reagir permanentemente a essa violência e a essa intimidação que nós somos submetidas, porque a nossa atitude é muito importante. Se nós baixarmos a cabeça e nos submetermos a esse dia a dia de violência que está na palavra, está no olhar, está no gesto, está num xingamento, numa atitude que chega muitas vezes à violência física, e isso já aconteceu aqui dentro com muitas de nós. Está ali uma vítima permanente dessa perseguição, que é a deputada Maria do Rosário, mas nós todas vivemos isso nas redes sociais todos os dias, porque a isso se soma uma violência apolítica, e isso todos, mulheres e homens, estão submetidos, mas com as mulheres soma-se a luta contra a política que cresceu, o machismo estrutural. Então nós somos vítimas do momento do país em que a política é inimiga, fazer política é um problema, parece que é um mal. Então há uma luta contra a política, e a mulher na política é pior, porque soma-se a isso o machismo estrutural. E se for negro, soma-se o racismo estrutural também, aí piora mais. Então, essa campanha é uma campanha da Câmara, é uma campanha institucional e é uma brutal conquista. Que a Câmara dos Deputados assuma essa campanha. Violência política de gênero, a maior vítima é a democracia, porque não há democracia sem que as mulheres tenham igualdade de direitos, igualdade de oportunidades e ocupação de espaço político. Porque lugar de mulher é onde ela quiser, e lugar de mulher é na política. E a democracia não pode sobreviver sem que as mulheres tenham igualdade de oportunidades. Então, a liderança da minoria, juntamente com a Secretaria da Mulher e a primeira Secretaria da Câmara, traz para a sociedade brasileira, para as mulheres brasileiras, para a política brasileira, essa campanha que eu espero, sinceramente, contribua para que a cultura brasileira, para que a política brasileira comece a mudar a cabeça. E que os homens brasileiros comecem também, a partir dessa campanha, ter uma consciência maior do que nós somos, do que nós podemos e do que nós temos a capacidade de fazer, que é muito. E nós podemos muito.
e já demonstramos isso, competência, capacidade, não só de pensar, mas de realizar. E nós não vamos aceitar nenhum tipo de violência mais. Nós não vamos andar para trás, apesar de muitos quererem isso. Nós não aceitamos dar um passo atrás, como mulheres, como cidadãs, como parlamentares, como candidatas, como ativistas, como pessoas que queremos participar igualmente na luta política brasileira. Registro aqui nossa deputada enfermeira Rejane, do PCdoB do Rio de Janeiro, que chega aqui também ao nosso evento. E quero dizer a vocês que essa campanha é um legado que a Câmara dá à sociedade brasileira e que eu fico muito feliz de participar nesse momento desse processo. Então eu vou deixar aqui essa tribuna para que a campanha possa ser mostrada a vocês e em seguida as outras grandes mulheres desse parlamento e algumas instituições falarão para vocês. Muito obrigada. Obrigada, deputada Jandira Fegali. Chamo agora ao microfone meu colega da SECOM, que é o Jorge Paulo, diretor executivo da CEMID, a Secretaria de Mídias Digitais da Câmara dos Deputados. Boa tarde. Cumprimentar todas as pessoas presentes aqui. E eu acho que a primeira coisa a fazer é mostrar o vídeo que foi criado, que vai abrir esse trabalho e depois conversar um pouco mais de como será esse trabalho ao longo de todo o ano que vem. Por isso que não é lugar pra você já falou demais. Me respeita, deputado, me respeita. Volta pra casa. Deixa eu te explicar. Você é mentirosa. As mulheres devem ter voz. Liderança é coisa de homem. Pergunta isso para um homem? Queremos igualdade. Ofensas, ameaças, fake news e agressões são uma rotina na vida das mulheres que ocupam o espaço de poder. Essa estratégia covarde de silenciamento da participação feminina tem nome: violência política de gênero. E, infelizmente, acontece dentro e fora dos parlamentos. Por favor, vamos deixar a candidata concluir. Violência política de gênero. A maior vítima é a democracia. Eu tenho direito a falar. Mais do que explicar a campanha, abre, por favor, as peças, Daniel, é falar da oportunidade, então, que a Casa está tendo de tratar diretamente desse assunto. A Secretaria de Participação e Interação em Mídias Digitais, que foi criada há um pouco mais de 6 meses, lida diariamente com esse tipo de situação. Nós coordenamos as redes institucionais da Casa, Facebook, Twitter, YouTube, e na nossa política de interação, na área de comentários, a gente percebe que esse tipo de situação e esse tipo de violência ele acontece constantemente. E nós percebemos, então, que a partir daí nós temos as pessoas, os atores envolvidos nesse tipo de violência e nós temos a violência em si. Então, essa letra muda o contexto porque percebemos que uma violência cometida contra uma mulher que está exercendo um espaço de poder não é feita da mesma forma quando é feita contra o homem. O tipo de violência é diferente, a sutileza é diferente e por isso a campanha precisa colocar essas duas coisas em confronto. As pessoas que estão exercendo esse espaço de poder, as mulheres que estão exercendo esse espaço de poder e as violências que acontecem. A partir daí, durante todo o ano que vem, essas campanhas vão começar imediatamente nas redes sociais da Casa, corporativas, e a partir do ano que vem, as ações de comunicação da Casa, como projetos infanto-juvenis, projetos de todas as campanhas vão permear esse tipo de assunto. Então, a gente vai ter a oportunidade, durante um período que teremos uma eleição, como a própria deputada colocou ano que vem, ações relacionadas à campanha aconteçam durante todo esse período. Foi uma honra, eu queria agradecer a equipe que trabalhou nessa campanha também, porque fizeram um trabalho muito bom, e agradecer a oportunidade também que a CEMID possa levar adiante, em parceria com a Secretaria de Comunicação, porque também passaremos na TV, rádio e todos os veículos da Casa, uma campanha de tamanha relevância. Mais uma vez, muito obrigado. Quebrando aqui, só para dizer o seguinte, esse é o início, mas a gente quer pedir que a criatividade de vocês possa ir ajudando a criar também novas peças. Isso aí é o início, mas novas peças serão criadas e a gente vai aumentando e vai incrementando essa campanha durante todo o ano e vamos criando aí novas formas e
sempre com essa mesma linha, mas podemos ir modificando, elaborando e construindo novas possibilidades. Registro a presença de Érica Galindo, representando a Secretaria de Mulheres da CONTAG e a Marcha das Margaridas. Chamo agora ao microfone a senhora Fernanda Papa, representando a ONU Mulheres. Por favor. Boa tarde. Quero agradecer o convite para estarmos aqui hoje pela ONU Mulheres. Estou representando Ana Carolina Querino, que é a nossa representante interina no Brasil, e saudar as parlamentares, nossa coordenadora da bancada, a deputada Dorinha, deputada Soraya, a primeira secretária, que acho que precisou sair rapidinho, e também a líder da minoria, a deputada Jandira, e parabenizar muito vocês pela iniciativa dessa campanha. Gostaria de também saudar as demais autoridades presentes do sistema de justiça e também nossas parceiras do movimento de mulheres, do movimento feminista, sempre presentes, e as parceiras também do Fórum de Instâncias de Mulheres de Partidos Políticos, com quem temos trabalhado e discutido esse tema já há um certo tempo. Para nós, da ONU Mulheres, o tema da violência política está na agenda já há alguns anos, não só na América Latina, como em outros países também. Um fato muito marcante, que foi a primeira lei da região a ser construída e recentemente regulamentada, foi a lei da Bolívia, que foi criada em 2012, começou a ser escrita por uma vereadora, Juana Quispe, que no processo de escrever a lei, depois de ter sido destituída do seu cargo e sofrido uma série sem números de violências, impedida de entrar nas sessões de votação, entre outras situações, a Juana sai, do seu mandato e decide escrever uma lei contra as torturas que ela vinha sofrendo, psicológicas e ameaças. Nesse processo, Juana apareceu morta. E de lá para cá, o tema entra para a agenda internacional com uma preocupação maior, mas não que já não fizesse parte do cotidiano de muitas mulheres que ao longo das décadas vêm construindo as democracias dos seus países, na América Latina e em outros lugares. De lá para cá, então, a ONU Mulheres tem acompanhado o tema da violência política com muitos desafios. A relatora especial, que no ano passado entregou um informe para o secretário-geral, ela apontou a seguinte preocupação: é um tema que está muito silenciado, que ele é pouco comentado, mas ele é muito presente. É um tema em torno do qual faltam dados. Senhoras e senhores, faltam dados, mas não faltam fatos. E é isso que essa campanha, a gente espera que possa contribuir para quebrar os silêncios e proteger as silenciadas. Dito isso, a gente tem procurado acompanhar os países que estão nos esforços de melhorar sua legislação. A Organização dos Estados Americanos criou em 2016, num projeto longo, de muita escuta, de muita consulta com vários países, uma lei modelo, um formato de lei que tem inspirado alguns países a avançar no seu marco legal em relação à coibição, à prevenção e também à responsabilização e punição dos casos de violência política contra as mulheres. É um dos exemplos que a gente cita que pode ser inspirador para o processo brasileiro. Dizer também que o México é um dos países que tem buscado alternativas e criou um protocolo, não só em relação a uma lei, mas um protocolo que está ligado à autoridade eleitoral. É um protocolo que, durante as campanhas eleitorais, as mulheres que sofrem a violência política de gênero, elas têm a possibilidade de ser atendidas, de recorrer, e seus agressores são responsabilizados ainda durante o processo eleitoral. Isso tem sido um exemplo que a gente tem observado e procurado compartilhar com outros países. Os dados que nós temos, mais gerais, deputada, e atendendo ao chamado de vocês para a gente compartilhar, não são dados da ONU Mulheres, são dados da União Interparlamentar, que acompanha ano a ano a forma como as mulheres estão ocupando os espaços de poder.
E em 2016, muito preocupado e motivado também pelo assassinato da membra do Parlamento Britânico, a deputada, a membra Jo Cox, fez um estudo envolvendo deputadas de 39 países sobre a violência política. Então, esses são os dados que nós temos para compartilhar, esses dados gerais, que mostra que 81,8% das mulheres ouvidas relataram terem sofrido violência psicológica no exercício das suas atividades. A violência política a gente define como a violência que pode ser psicológica, ela é física, ela também é econômica, ela também é simbólica. Dessas mulheres, então, mais de 80% sofreram de violência psicológica. 44,4% disseram já ter recebido ameaças de morte, de estupro, de espancamento ou de sequestro. Um exemplo, na Colômbia, de 2012 a 2016, os casos monitorados têm 5 assassinatos e 5 ainda seguem desaparecidas. Então, são casos que vão aparecendo e os dados vão começando a serem contados também. Desse estudo da União Interparlamentar, 25,5% disse já ter vivenciado violência física dentro do parlamento. E dessas, 38,7% também dizem que sofreram, que a violência política abalou, que a violência política minou tanto a implementação de seus mandatos quanto a sua liberdade de expressão. E dessas mulheres ouvidas, 46,7% afirmaram temer permanentemente pela segurança de sua família e das pessoas de suas equipes e com quem atuam. O estudo olhou, então, desses parlamentos ouvidos, quantos têm algum tipo de mecanismo ou algum tipo de política para prevenir, coibir, inclusive, a política contra assédio sexual, que é também um tema reportado por essas mulheres ouvidas. E desse grupo, apenas 21% dos parlamentos já tem algum tipo de política para combater o assédio sexual ao qual as parlamentares reportam serem vítimas. Então, esses são os dados, deputadas, que nós temos por enquanto. Essa campanha é uma oportunidade de começarmos a pensar uma forma de reunir essas informações. A campanha está de parabéns por ter um canal aberto para denúncias, para que as pessoas possam interagir e dizer que a gente está na oportunidade, um ano pré-eleitoral, o ano que vem tantas mulheres que querem entrar na política porque se inspiram pelas mulheres que estão nessa casa, uma primeira líder da minoria, uma primeira secretária da mesa diretora, primeira mulher na história. Isso tudo inspira muita gente, não só aqui em Brasília, mas no Brasil inteiro. Então vocês são muito importantes, inspiração, para que a gente possa pensar uma concertação, que as autoridades eleitorais, seja o TSE, sejam os tribunais regionais eleitorais, os meios de comunicação, na sua responsabilidade de não reproduzir violências e estereótipos contra as mulheres, e que as deputadas, as vereadoras e também os homens parlamentares, que são parceiros dos direitos das mulheres, possam se levantar e se somar a essa campanha. Estamos entrando no ano de revisão da Plataforma de Pequim, são os 25 anos da Plataforma de Pequim, e o Brasil tem a oportunidade de levar uma boa prática a esse tema que certamente e infelizmente entra na agenda das Nações Unidas para o próximo período, com muita preocupação, mas também com muita importância. Obrigada às parlamentares brasileiras por estarem levando essa bandeira e que vão certamente poder inspirar parlamentares de todo o mundo. Obrigada e parabéns. Registro a presença das deputadas Áurea Carolina, Sâmia Bonfim e também da deputada Flávia Moraes. Outros registros de presença, nós temos aqui Luciene Mafra, que é diretora da Fazubra, Juliette Matos e Luciana Loureiro, do Fórum Nacional de Instâncias de Mulheres de Partidos Políticos, Salete Aragão, representante secretária nacional de Políticas para as Mulheres,
e também Cristiane Brito. Além dessas presenças, Ana Moraes, do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra. Chamamos agora a deputada Dorinha Seabra Rezende, por favor. Boa tarde, eu gostaria de maneira muito especial agradecer todos que estão aqui conosco pela Secretaria da Mulher, deputada Jandira como líder da minoria, deputada Soraya, nossa primeira secretária, Fernanda, que acabou de falar aqui pela ONU, importante parceira da Secretaria em toda a tarefa de valorização, de garantia dos direitos das mulheres, todas que estão aqui conosco representando as instâncias de partidos políticos, as entidades, a Defensoria, a Procuradoria, as colegas deputadas e deputados que também, juntos com o nosso presidente Rodrigo Maia, acompanham e vamos desenvolver essa campanha, que no fundo ela é uma campanha que tem como foco enfrentamento, desnudamento de uma realidade que por muitas vezes as pessoas querem ignorar. E quando o problema não é enfrentado, a gente não tem como, quando ele não é assumido, não tem como enfrentá-lo. Eu sou da educação e há pouco a gente fazia uma afirmação que se não fosse tão trágica, ela seria até interessante. Hoje nós não podemos nem tratar do tema gênero como se tratar de gênero nem alimentício pudesse ser falado no espaço de uma escola. E é no espaço da escola que nós temos que trabalhar e construir as novas relações. É no espaço da escola que nós, professoras, na nossa grande maioria mulheres, e que muitas vezes reforçamos as relações de desigualdade, de desrespeito e principalmente da colocação da mulher no espaço da sociedade como um espaço minoritário. Então, a tarefa da Secretaria da Mulher, em que pese a nossa diversidade partidária, em que pese a nossa diversidade em termos de bandeiras e enfrentamentos, a Secretaria tem algumas bandeiras que nos unem enquanto Secretaria, enquanto instituição, que não nos permite recuar nenhum passo. A garantia da defesa dos direitos das mulheres, a busca da maior participação da mulher na política, porque a presença da mulher na política significa dar voz, mostrar a realidade que cada uma de nós enfrenta e vive, e mais do que isso, muitas deputadas, algumas mulheres, alguns homens, dizem que nós não precisamos lidar com o enfrentamento, com a diferença, com a cota, porque nós já chegamos no espaço de poder. A nossa voz é a voz de todas, de muitas que estão silenciadas, perdidas nos nossos municípios, nas aldeias indígenas, nas regiões de quilombolas, na zona rural e nas cidades. Das mulheres que muitas vezes nem percebem que estão numa relação doentia, uma relação que o poder as sufoca e que a sua voz não é ouvida. Nós não temos permissão de nos calar frente a toda a desigualdade, diferença e, sobretudo, a humilhação que as mulheres vivem nas relações de poder. Por isso, a Câmara dos Deputados, a Secretaria da Mulher, tem como uma ação central o enfrentamento da violência política, o enfrentamento das relações desiguais. Deputada Soraya, quando por muito pouco nós não conseguimos votar a nossa PEC que definia a nossa cota de vagas, eu me lembro que quando nós caminhávamos para subir na mesa diretora, enquanto a gente aguardava o resultado dos votos, eu ouvi com grande tristeza, a deputada Maria do Rosário com certeza já ouviu em outros momentos. Essa semana eu, junto com a deputada Jandira, no enfrentamento, no debate de um projeto, as pessoas, os homens, em muitas situações, levantando a voz como se a gente tivesse que falar mais baixo do que eles, ou dizendo por que elas não vão bater panelas. Elas deviam cuidar das suas casas. Nós estamos onde nós deveríamos estar, mas muitas estão lá fora e precisam estar aqui. Precisam estar nos órgãos, nas posições de poder dentro dos órgãos públicos, nas empresas. As pesquisas mostram, Fernanda, que faz diferença na economia se a mulher está presente no mercado de trabalho de maneira equitativa.
na administração das empresas, na gestão das nossas cidades, dos nossos estados, no Senado Federal, na Câmara Federal, mas também nos nossos municípios. É por isso que eu gostaria, de nome da Secretaria da Mulher, fazer um chamamento a todos os partidos políticos. Lá nós temos o nosso enfrentamento nas executivas dos nossos partidos, no trabalho no TSE, nas resoluções para garantir tratamento desigual, sim, porque as relações são desiguais. Nós não saímos do mesmo lugar, nós não temos as mesmas condições de enfrentamento, porque a sociedade nos trata diferente. Mas nós não queremos nenhum favor, é direito, e nós vamos ocupar esse espaço. E nós precisamos de cada uma de vocês, de cada uma das instituições aqui presentes, para que em todos os municípios nós levantemos a voz e possamos assegurar que nós queremos uma maior participação da mulher na política. Queremos mais vereadoras, mais prefeitas, vice-prefeitas, deputadas, senadoras, governadoras, porque a nossa voz precisa ser ouvida. O que nós enxergamos, nós temos a responsabilidade de garantir. Então, deputada Jandira, tenho certeza, deputada Soraya, deputada Maria do Rosário, deputada Perpétua, Sâmia, Áurea, Flávia Moraes e tantas outras. Nós somos 77 deputadas. Nós temos a obrigação e a responsabilidade de dar voz a quem não tem voz. E essa campanha é nossa e nós vamos levá-la no próximo ano em todos os lugares, no espaço das escolas, dos postos de saúde, da sociedade, porque o lugar da mulher é onde ela quiser e a voz dela faz diferença na maioria, na qualidade e, acima de tudo, na cidadania desse país. Muito obrigada. Obrigada, deputada Dorinha. Com a palavra, a primeira secretária da Câmara dos Deputados, deputada Soraya Santos. Boa tarde a todas e todos que eu estou vendo por aqui. Queria cumprimentar a todas as entidades representativas. Queria cumprimentar, Jandira, você, que foi uma mulher que me inspirou muito quando eu cheguei nessa casa, e eu falei isso para você assim que cheguei, compartilho com muito orgulho para todo mundo, que eu te observava naquele plenário, uma deputada regimentalista, que derrubava qualquer sessão porque ela conhecia o regimento. No dia seguinte eu pedi aula, eu tenho que seguir os passos dessa mulher. E falava isso, Perpétua, para ela: Jandira, quando você sobe ali, eu não vejo um partido, eu vejo uma mulher competente mostrando para a gente que o caminho é institucional. E isso foi um marco na minha chegada aqui. Ela merece sim aplausos. Pode aplaudir, gente. E isso foi um tom que foi inspirador na minha vinda aqui. E por isso que eu gosto de compartilhar esses exemplos, que podem parecer pequenos, mas eles são fundamentais. E esse tom, Jandira, inspirou eu olhar para a bancada. E de igual forma eu me questionava: nossa, eu vejo os partidos brigando, mas tem uma coisa que é diferente de todos os partidos. É a pauta de direitos humanos. Fernanda, o que une as mulheres é a pauta de direitos humanos. Porque na hora de falar do tratamento diferente e desigual que a Dorinha fala, tem a ver com a democracia. Democracia é a capacidade de tratar igual os iguais e diferente os desiguais. Então, quando eu penso em rampa para um cadeirante, ele tem que ter um tratamento diferenciado, porque nós estamos falando da dignidade da pessoa. E aí essa bancada foi contagiante, Sâmia. Essa bancada colocou o partido de lado e se uniu na defesa da dignidade da pessoa. E isso foi um marco histórico. Na legislatura passada, nós votamos o maior conjunto de legislações na defesa da mulher, da criança e da família. Porque a bancada deu exemplo para o Brasil. Quando a defesa da democracia se faz presente, quando a aplicação do artigo 5º da Constituição, que diz que homens e mulheres são iguais perante a lei, nenhuma das mulheres dessa casa pensava partidariamente, ela pensava unida em mudar o Brasil que ela escolheu viver. Eu não canso de dizer, Jandira, que essa palavra política tem que ser repetida muitas vezes no nosso ouvido. Política que vem de polis. Polis, que significa cidade. Que modelo de cidade eu quero viver? Que modelo de cidade eu quero deixar para os meus filhos e para os meus netos?
Não venham me dizer que a mulher não gosta de política. Numericamente, se a gente olhar, Dorinha, para o registro das mulheres filiadas desse país, 44% das mulheres são filiadas em algum partido. Não há maior crise de representação política quando a gente olha 52,65% das mulheres na população e a gente não conseguia, à época, ter nem 10%, 9,9%. E aí é importante ver um evento como esse, Jandira, onde você, líder da minoria, ao lado da Dorinha, essa mulher guerreira que nos representa. A Dorinha, eu tenho tanto orgulho quando eu vejo você debater pauta educacional, debater a unidade da bancada, porque a alternância de comando é de todas nós, mas eu fico orgulhosa quando eu vejo você falar o que você falou agora. Você me representa. Você me representa com dignidade, viu? Eu quero te aplaudir com todo mundo. Você está fazendo um trabalho lindo. E aí eu queria chamar a atenção, Jandira, e falar com o Jorge, esse setor que é o mais novinho da casa. É o mais novinho, que precisa estar integrado com o Isa Bolt, que nós lançamos aqui também, que são ferramentas importantes. Nós conseguimos levar para o TSE e criar uma comissão que vai tratar as questões de gênero para acompanhar as eleições em todo o Brasil. Nós estamos com números riquíssimos, legislações importantíssimas. E eu quero falar da importância do tema que foi adotado, Jandira, nessa campanha, porque a maior violência contra a mulher é impedir que ela tome decisões de mudanças legislativas no seu espaço de poder. E quando eu fecho o olho, fico pensando, eu vou materializar várias ações de grito, de interrupções de fala. Eu não preciso ir além. Jandira, eu quero desafiar qualquer um presente. Da Ceci Cunha a Marielle, eu não me lembro de um homem político assassinado por defender ideias nesse país. Eu não me lembro. E as pessoas me perguntam, Perpétua, por que eu falo sempre da Ceci e da Marielle e não da Simone, da Maria, da Soraya? Porque nós não estamos falando da pessoa física, nós estamos falando de uma mulher que foi eleita por voto direto para defender bandeiras. E por conta dessas bandeiras, a forma de calar foi matando, calando a voz. Nós precisamos descortinar, como falou a Dorinha, tirar essa parede invisível que impede as mulheres de chegar. Essa casa já fez bastante coisas. Nós conseguimos garantir 30% obrigatório do fundo eleitoral para as candidaturas femininas. Tempo de televisão no TSE, garantir 5% mínimos obrigatórios em curso de formação para as mulheres. E o que aconteceu? Nenhum partido aplicou o que deveria aplicar. E por conta da multa, todo mundo está fazendo encontro regional, formando mulheres, porque a gente não quer mulher laranja. A gente quer mulher com capacidade. A gente quer que a mulher que acha que vai ser usada tenha ciência que ela também está praticando um crime. Nós defendemos o direito de levantarmos bandeira e de defender as necessidades dessa mulher. Porque mais mulheres na política, minha gente, são mais mulheres comprometidas em mudanças legislativas do país que a gente quer viver. Então nós não vamos permitir. Eu vim agora, Maria do Rosário, de Massachusetts, nós acabamos de eleger 4 vereadoras brasileiras mulheres. 4 vereadoras. De igual forma, eu olho para o lado, Jandira. Na Inglaterra, como você falou, nós tivemos 4 deputadas, não tem nem 2 meses, que entregaram o mandato de tanta ameaça que elas sofreram. Preferiram entregar. E a eleição passada deu exemplo que quando a sociedade quer, seja por ferramenta de internet ou não, ela faz diferença. E a gente tem que usar a rede para pedir que as mulheres se coloquem. Porque não há maior violência do que impedir as mulheres em cargos de decisão. Nós temos que usar, Jorge, essa rede e interagir com todas as ferramentas. E a gente quer as imagens quando uma mulher for agredida, seja no parlamento municipal, legislativo ou aqui, para as pessoas verem o que está acontecendo. E nós estaremos unidas para que as mulheres
tem o direito de disputar com igualdade. Ninguém quer que ela chegue porque é coitadinha. Ela quer ter voz. E eu costumo dizer que se a gente der ferramentas, como foi dada na última eleição, e eu vou encerrar com isso, que se a gente fizer um recorte histórico, Perpétua, da Constituição de 88, nós tínhamos 4,5% de mulheres no parlamento, Flávia. Quando chegou a 2018, nós, 30 anos depois, nós tínhamos apenas 9,9%. Com o dinheiro obrigatório de investimento das mulheres, com o tempo de mídia preservado para as mulheres na televisão e no rádio, com apenas um pouquinho de ferramenta e um pouquinho de voz, nós saímos de 2018 de 49 deputadas para 77 deputadas. Foi o maior crescimento da bancada feminina do país, sem poder ter filiado mais ninguém. Então nós todas, parlamentares, representantes de organizações não governamentais, a ONU, o Facebook, o Google, todas as ferramentas têm que estar unidas para que na eleição do ano que vem a gente dê, Carol, uma resposta à sociedade, unindo as mulheres de partido de todo o Brasil, defendendo a dignidade da mulher para fazer diferença no país e na cidade que ela escolheu para viver. E nós temos que apontar as mazelas, trazer essas mulheres de valores e dizer: agora você não vai ser mais chamada para ser trampolim de candidatura masculina, porque você já tem voz e recurso, não se permita ser usada. Nós temos que dar resposta em 2020, não permitindo mais que um único município desse país deixe de ter pelo menos uma vereadora. E quando a gente fala da democracia, você, Jandira, não podia ter pensado em palavra melhor, porque uma lei é capenga se não tiver os dois olhares. Uma lei, ela é capenga se ela não representar a sociedade. E nós temos que descobrir o que é que está por trás para abalar a democracia desse país. E esse é um grande canal. Como primeira secretária desta casa, eu quero lhe afirmar, Jandira, e a toda a bancada, que esta posição institucional que representa a mesa está comprometida na defesa da democracia do país e também está comprometida na dignidade e no direito das mulheres para estarem nos lugares onde elas quiserem, em que elas decidirem, e unindo esforços e ferramentas para oferecer o quanto da legislação foi avançada pela participação, Dorinha, das mulheres nesse parlamento, motivo pelo qual deve inspirar muitas médicas, arquitetas, donas de casas, professoras a levantarem as suas bandeiras por um Brasil muito melhor. Conta comigo, a primeira secretaria é tua, viu, Jandira? Indicar qualquer deputada dessa casa. Obrigada. Jorge, você tem uma missão muito grande. Muito obrigada, deputada Soraya Santos, primeira secretária da Câmara dos Deputados. Registro a presença da deputada Margarete Coelho e chamo ao púlpito a senhora Procuradora Federal dos Direitos do Cidadão, Débora Duprá, por favor. Boa tarde a todas e todos. Uma especial saudação às parlamentares aqui presentes, aquelas que se empenharam nessa campanha. Eu gostaria de rapidamente apresentar 3 pontos que eu considero essenciais nessa campanha. Primeiro, a palavra violência. A Constituição de 88, que é uma Constituição tão sábia, ela tinha uma ideia central de que uma sociedade que se pretende mais igual e mais justa não podia se organizar a partir da ideia de violência. Daí porque pela primeira vez a proibição de violência doméstica chega ao direito brasileiro, só em 88. Mas não bastou chegar na Constituição, porque os tribunais, dominados por homens, diziam que, enfim, era preciso salvar o lar, era preciso salvar as famílias brasileiras. Foi preciso que o Supremo Tribunal Federal declarasse, foi preciso depois, em segundo momento, que viesse a Lei Maria da Penha. Mas os tribunais seguiam não aplicando a Lei Maria da Penha porque diziam que era inconstitucional. Uma lei que só protege mulheres e não homens e mulheres é inconstitucional.
precisou que o Supremo falasse que a sociedade brasileira é patriarcal e que a violência, ela é uma violência que tem corpos específicos. Mas não bastou que o Supremo afirmasse a constitucionalidade da Lei Maria da Penha, porque os juízes e tribunais seguiam dizendo que era possível aplicar institutos despenalizadores previstos em outras leis. Então foi preciso que o Supremo Tribunal Federal, mais uma vez, dissesse: a punição é um componente pedagógico contra uma violência histórica que ocorre no ambiente doméstico. Já àquela altura, já se sabia que a violência que ocorre nos lares, ela excede e vai para o espaço público. E nós construímos historicamente espaços públicos violentos. Então, combater a violência é o imperativo de uma Constituição que busca organizar uma sociedade mais justa. A segunda expressão contida nesse documento, que eu acho da maior importância, é a palavra gênero. Lembrando que a palavra gênero é cercada de interdições, especialmente no âmbito dessa casa, mas também, como lembrou a deputada professora Dorinha, em ambiente escolar. Chegou um momento em que a palavra gênero foi proibida de ser mencionada. E gênero é, sim, uma construção do movimento de mulheres contra as naturalizações, contra a percepção de que nós temos papéis específicos porque ocupamos corpos específicos, que nós não somos seres dotados de razão, mas sim de emoção, que a nós cabe o cuidado doméstico e não a presença no espaço público. Mas também porque nós, mulheres, lutamos contra uma concepção naturalista de gênero que exclui desse conceito mulheres que ocupam corpos masculinos, mulheres que se expressam em corpos diferentes, não têm essa morfologia, mas são tão mulheres quanto nós. E por fim, a palavra democracia. Democracia, ela imediatamente nos remete à ideia de que as instituições públicas, elas têm que refletir o perfil demográfico da população brasileira. Afinal, é a representação de todas as pessoas nos espaços públicos. Mas nas casas legislativas há uma dimensão ainda mais fundamental. É porque enquanto as leis continuarem a ser feitas por homens, nós continuamos habitando universos simbólicos masculinos. E isso é potencializado porque elas são aplicadas por um sistema de justiça também masculino. Então, a democracia, ela se perde quando nós estamos reféns de universos que são monopolizados por um único segmento da sociedade. Por isso, meu mais absoluto entusiasmo com essa campanha e colocando a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão como aliada para, nas próximas eleições, termos um cenário absolutamente diferente. Obrigada e parabéns. Obrigada, procuradora Débora Duprat. Com a palavra, a senhora vice-presidente da Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos, Rivana Ricarte. Boa tarde também a todas e a todos. Saúdo as deputadas que estão à frente nesse projeto, a deputada Jandira, essa campanha, mas em especial a deputada Perpétua, porque eu sou defensora pública do Estado do Acre, então uma deputada que vem do meu estado, uma saudação especial. A deputada Dorinha mencionou aqui quando falou que alguns dizem que nós já estamos representadas no parlamento pelo número que estamos, né? E que então não havia mais necessidade desse enfrentamento à violência. Mas aí um dado aqui que eu acho que é muito interessante. No Senado, só em 2016, se não estou enganada, se instalou um banheiro para mulheres no plenário do Senado. Então, como dizer que essa luta não tem razão de ser e de continuar e de perseguir com tanta força? Então, uma campanha dessa é realmente muito importante. Então, também para ser muito breve aqui, conforme também a procuradora mencionou, me chamou muita atenção na campanha isso, uma letra muda todo o contexto. E como muda todo o contexto, né? Falando um pouquinho da defensoria, dentro das instituições da carreira de justiça, 49% das defensoras, né, ou seja, que ocupam a defensoria, são mulheres. E ano passado, a gente, em razão disso, na associação, mudamos o nome da associação para colocar essa letrinha aí, que parece que não é tão importante,
Então, mudar o nome da associação para a Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos. Porque como é que pode uma carreira com 49% de mulheres, a gente se sentir representada simplesmente no gênero masculino ali dos defensores? Então, isso é uma luta, é uma mudança de letra, mas é uma mudança simbólica com muita força nisso. Agora, sempre de se perguntar onde é que estamos. Somos 49% de mulheres, somos hoje aqui no parlamento um número muito pequeno, mas sim, a gente já tem números de deputadas e de senadoras no parlamento, mas em que lugar que a gente está? Olhando para as nossas instituições, a gente reflete, por exemplo, dentro da Defensoria, 3 defensoras públicas nas 27 unidades da federação ocupam cargo de gestão, o primeiro cargo de gestão à frente da Defensoria, como defensora pública geral. Então, tem muito para ser feito em todas as nossas carreiras, em todas as nossas unidades. Na associação, no âmbito político-associativo, isso é mais equilibrado. A gente tem mais mulheres na frente das associações de defensoras e defensores públicos. Temos 11 hoje em dia. Na diretoria da Associação Nacional, esse número está equitativo entre representantes de diretoras e diretores, isso é muito igual. Mas o fato é que a gente tem que se questionar, né? Assim, será que a gente só tem, pensando no parlamento, em que 12% das mulheres ocupam o parlamento, será que a gente só tem 12, 15% de mulheres em sala de aula e com o desejo de ocupar cargos de poder? Isso não é verdade, né? Por que não estamos aqui, então, tão fortes e tão representados? Porque existe essa pecha dessa violência que a gente precisa enfrentar. Então, campanhas como essa são, assim, essenciais. Eu fiquei entusiasmada quando eu vi essa campanha. Esse ano, no âmbito da Associação Nacional, a gente vem trabalhando também a campanha em defesa delas. Então, toda a Defensoria trabalhando pela educação em direitos, com esse foco na defesa das usuárias do nosso trabalho, mas também internamente numa reflexão para dentro da Defensoria sobre o nosso papel. Então, para a gente é muito rico saber que dentro do parlamento está sendo formulado e fortalecido uma campanha assim, e eu espero que as parlamentares aqui sintam realmente que as defensoras ficam muito felizes com essa campanha e que fazem coro e que estão juntas para ampliar esse debate da voz da mulher na sociedade. Muito obrigada e parabéns. Pessoal, até peguei um microfone sem fio aqui, que já tem um tapete aqui redondo, né? Só para mostrar, aqui, olha, tem a página que é de acesso. Também vai ter um canal de denúncia permanente, para que exatamente as denúncias de violência política possam ser trazidas à página da Câmara, para a gente poder não silenciar mais essas violências, para que essa denúncia seja amplificada, e isso vai para a ouvidoria, e a gente aí distribui de acordo com a violência que chegue, vai para a ouvidoria e a Câmara vai distribuir para o órgão competente. Se for uma parlamentar federal, vai para a Procuradoria da Câmara, se não for, ela distribui para o órgão competente de acordo com a denúncia que chega, tá certo? E as redes sociais da Câmara vão manter a campanha permanente, o canal de denúncia aberto, isso é super importante que saibam também. Estamos com 16 páginas ao vivo, tinham 1.200 pessoas acompanhando direto aqui, isso é importante, não estamos só nós aqui acompanhando o debate, isso vai ficar no ar e, obviamente, o alcance disso será bastante grande. E como uma campanha institucional, eu tenho certeza que a valorização disso será imensa. Tem várias parlamentares aqui, obviamente nós vamos abrir a palavra aos parlamentares que queiram falar, e eu vou passar a coordenação para a deputada Dorinha, que como nos coordena a todas, ela que vai agora coordenar aqui as falas das deputadas. Dorinha, por favor. Dorinha, por favor. Não, mas quem queira falar, o plenário começou do dia, né, de votação, mas seria importante, Dorinha, que você venha aqui, porque é ela que nos coordena, gente. Então ela que agora vai coordenar essa parte aqui do nosso ato. Querem tirar uma fotona aqui, todo mundo? Precisa correr para o plenário? Mas que a deputada que quiser falar, por favor, a palavra está aberta e todo mundo, vamos fazer uma fotona aqui geral, gente? Vem todo mundo para cá.